Olá! Começa agora o seu companheiro de boas histórias. Você que me assiste, fique conosco! Com certeza, você aí já teve que fazer escolhas, abrir mão de certas coisas em prol de outras. Pois é, o nosso convidado de hoje também. Ele é bailarino, motociclista, professor, esportista e praticante de jiu-jitsu. Sim, eu tô falando de uma pessoa só, Maximiliano Dantas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um imenso prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado. Obrigado pelo teu convite e muito obrigado aqui contigo. Max, conta um pouquinho da tua trajetória para nós, para quem nos assiste. De onde surgiram tantas paixões? É complicado falar, né, de mim, né? Eu mesmo falar de mim. Sempre busquei o diferencial, sempre busquei me destacar, enfim. E com 16 anos acabei caindo no mundo da dança. Foi um amor à primeira vista. E de lá nunca mais saí. Entre indas e vindas já são... Esse ano completam-se 20 anos. E chega aquele momento do ensino médio onde a gente tem que fazer aquela escolha sobre o futuro, o que vai ser. A dança era um pouco incerto, a gente sabe que o artista não é muito reconhecido no nosso país. E eu acabei indo para a faculdade de História, por ter bons professores que me inspiraram. E acabei tentando paralelamente ficar com essas duas nuances, né? A dança e a história, isso foi se dividindo e até os dias de hoje é o que eu procuro fazer. Max, e no começo dos anos 2000 tu foste fazer um intercâmbio em Portugal, é isso? Exato. Como é que foi essa experiência para ti? Foi muito engrandecedora, na verdade. Surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio para estudar arqueologia em Portugal e na época eu estava super envolvido com a dança, foi no ano de 2002. E aí eu fui a Portugal, fiz um estágio de arqueologia no norte de Portugal, que foi muito, muito legal, profissionalmente falando. E paralelo a isso eu continuei exercendo a dança lá e recebi um convite para atuar numa companhia de dança na cidade de Aveiro. E lá passei mais um ano trabalhando com isso, eu tive que então optar por largar a faculdade, né, abandonar a história mais um pouquinho, trair ela um pouquinho com a dança e me dedicar profissionalmente, integralmente à dança, então, naquele período dos anos 2000. Tu atuaste também como bailarino, coreógrafo, professor em grupos no Uruguai, Bolívia, Argentina. Quais foram os aprendizados que tu trouxeste desses lugares? Conta um pouquinho. Depois que eu voltei de Portugal, então, eu tinha muitos contatos, muitos conhecidos e começaram a surgir convites, então eu passei a me dedicar exclusivamente da dança. Então eu acabei sendo convidado para atuar como professor, como coreógrafo, como jurado de algumas competições, então, nesses lugares, né? Uruguai, Bolívia, Argentina, aqui no Brasil, o estado inteiro, Pará, Recife, Pernambuco, Joinville, enfim. E foi muito engrandecedor, porque esse contato, esse encontro de culturas é que eu acabei formando um pouco da minha identidade também, tu me entende? Porque é muito legal essa troca. Eu acho que o professor, ele tem que ter a sua parcela de ignorância para estar sempre disposto a aprender uma coisa nova. Não só ensinar, mas também aprender. Ensinar. Eu acho que o processo de ensino e aprendizagem ele é fundamental. E eu acho que é isso que acabou me dando essa bagagem, esse estofo. E eu acabei sendo muito feliz nessa empreitada, nesse momento que foi muito legal para mim, de ficar a semana inteira dentro de um ônibus, viajando para cima e para baixo. Foi super bacana. Tu começaste a estudar história no final do ensino médio e só terminaste anos depois, não é? Exato. Por conta da dança. Fala um pouquinho desse teu lado professor. Tu estavas me contando de histórias de chegar na aula fardado. Sim.
Conta um pouquinho aí essa história pra galera. Eu sempre gostei de história. E quando chegou naquele momento da escolha, a gente fica muito pensando na questão financeira, mercantilista, uma coisa que me dê dinheiro. E eu queria fazer arquitetura naquele momento. E eu fui fazer pré-vestibular e eu tive a felicidade de ter professores fantásticos, assim, que me fizeram ver a história com outros olhos. E aí eu descobri naquele instante que era aquilo que eu queria fazer. E tu sabe que quando tu descobre qual é a tua área, assim, é muito legal. E aí naquele momento, então é aquilo que eu vou fazer. Então eu comecei a ficar me sentindo um pouco perdido, na verdade, porque eu era muito feliz e buscava alguma coisa com a dança, mas no entanto a história começou a me seduzir. Foram 8 anos para me graduar nessas indas e vindas. E quando eu comecei a atuar como professor, eu pensei o seguinte, conteúdo todo mundo tem. Conteúdo, o aluno vai na internet, vai no Google, ele consegue achar conteúdo. Então eu tenho que ser diferente, porque eu não sou igual a todo mundo. Então eu tive que usar essa minha facilidade de comunicação, esse outro meu lado artístico, para tentar fazer com que a história ficasse atrativa, ficasse interessante para os alunos e que eles gostassem de vir à aula. O meu objetivo enquanto professor é que eles gostassem de assistir a minha aula e como consequência, como reflexo disso, a gente vai ter... Eles vão gostar, eles vão ir bem no conteúdo, eles vão se interessar pela história. Isso acaba implicando no rendimento do aluno. Total, acaba implicando total, porque eles vão buscar o mais, o plus, o diferente, tá me entendendo? Então aí uma aula de Segunda Guerra, por exemplo, que tu comentou, eu me vesti de segundo soldado da Segunda Guerra, entrei me rastejando na sala, fiz eles prestar continência, então aquilo chamou a atenção deles, né? Ou então um pré-prova, assim, antecedendo um vestibular concorrido, eu vou vestido de anjo da guarda para ajudar eles. Tentar ser o diferente, tentar quebrar aquela barreira que tem entre professor e aluno, que é um pouco complicado, bem complicado na verdade, mas eu sempre busquei essa diferença justamente com o objetivo de fazer com que os alunos tivessem prazer em assistir uma aula de história. E o motoqueiro fantasma, de onde surgiu essa ideia? Tu entraste na sala de motociclista? De moto. Era uma aula temática chamada Bailão, onde a gente... Era festa aqui, não era uma festa, era uma aula temática, enfim, onde a gente preparava os alunos para empreitada dos vestibulares. E aí eu fui vestido de motoqueiro fantasma, botei um celofane laranja na cabeça para imitar o fogo e entrei de moto dentro da sala, acelerando. Os alunos foram uma loucura. Foi um momento muito bacana também. E se tu tivesses que escolher entre um dos dois, dança ou ciências humanas, tem como? Não tem. É muito difícil, tanto que hoje eu trabalho muito mais com a questão docência, mas eu continuo ainda praticando a dança, continuo dando aula de balé ainda, sabe? Eu não consigo me desvincular, sabe? Não consigo me desvincular e é uma escolha bem difícil, eu não saberia te dizer, se chegar esse momento, qual seria a minha escolha. E quais são os teus maiores desafios como profissional no meio de tantas funções que tu exerces? O maior desafio, na verdade, eu acredito que seja o tempo. É conseguir administrar o meu tempo ante esse monte de coisas que eu tento fazer. Porque aí surge um problema pessoal que tu acaba não fazendo nada direito. Então o meu problema é tentar administrar esse tempo de modo que eu consiga me dedicar, óbvio, né, dentro das minhas prioridades, para tentar fazer o melhor possível dentro disso. Assim como atleta, como professor de balé, como professor de história, que é a minha maior função, que é o que toma mais o meu tempo. Então eu tento sempre tentar conciliar, eu tento sempre conciliar a periodização do meu estudo com essa parte um pouco mais eclética do meu dia a dia. Max, vamos sair um pouquinho do lado profissional e vamos falar um pouquinho do teu lado pessoal. Tu falas da tua esposa com muito carinho, tu chamas ela de gringa. Isso. Qual o papel que ela tem na tua vida? Como é que foi que vocês se conheceram? Olha, pode parecer piegas ou demagogia, mas eu divido a minha vida antes e depois da gringa. É a GDG. Antes e depois da gringa. Eu conheci ela na graduação de História, logo que eu voltei de Portugal no ano de 2007. Eu voltei decidido a me graduar, a me formar. E a Karina, ela
Ela é bancária e ela é formada em administração e ela fazia história por hobby, porque ela sempre gostou de história. Eu acabei conhecendo ela por um amigo em comum, nos corredores do Bloco H ali da UX. E a partir daí a gente acabou tendo um contato, foi um café, foi uma cerveja, foi um vinho, acabamos ficando juntos e partilhamos um monte de aventuras. E é uma pessoa que me deu um norte, é uma pessoa que me botou o pé no chão, me faz ter o pé no chão, mas ao mesmo tempo a gente consegue olhar os dois para frente. O que é importante no relacionamento, porque muitas coisas são passageiras, agora o companheirismo, a admiração, o respeito, isso permanece. E a Karina foi esse elemento que conseguiu fazer com que eu quisesse melhorar enquanto homem, enquanto professor, enquanto profissional. Então é uma pessoa fantástica. Só agradeço por ela estar comigo. E o esporte, como é que foi que ele entrou na tua vida? Tu praticas escalada, jiu-jitsu? Conta um pouquinho desse teu lado. Eu sempre gostei de praticar esporte, desde criança. Desde criança sempre gostei muito de praticar esporte. Sempre fui muito ativo quanto a isso. E sempre fiz academia, mas sabe que a academia, ela chega um momento que ela enche o saco, sabe, de ir pra academia, ficar fazendo aquela mesma coisa fechada, e eu não gosto disso. E, no entanto, o jiu-jitsu já faz alguns anos que eu pratico, sempre me interessei pela arte marcial, pela filosofia, pela doutrina, pela disciplina, né, pelo autocontrole, pela autoconfiança. Gosto muito, não pratico tanto quanto deveria hoje em dia em função do tempo, mas procuro estar sempre perto, fazendo alguma coisa. A escalada foi influência total da gringa. A gringa sempre gostou desse esporte radical de aventura e ela descobriu que tinha e me levou, e aí estamos praticando os dois juntos. A gente sempre procura fazer essas trips de final de semana, fazer um rapel, fazer uma escalada. E continuo fazendo academia também. O próprio balé, a própria dança é um exercício físico fantástico, fantástico, que prepara o corpo, condiciona o teu corpo de uma maneira global. Então eu sempre... saúde, boa forma, ego, estética, senso estética, a atividade física sempre foi presente e vai continuar sendo, é uma coisa que eu não consigo fazer, é um vício. Max, tu és motociclista também, tu faz parte de um clube aqui de Caxias, isso? Exatamente, faz pouco tempo inclusive que eu entrei no grupo de Harley Davidson aqui de Caxias. Até final de semana a gente teve um evento bem legal, onde conseguimos reunir boa parte do nosso grupo e juntou meia dúzia de louco lá com uma paixão em comum, que é a paixão pela moto. Então a gente sempre procura estar junto, passeando, dando uma volta aí por perto com essa galera. Max, um aventureiro sem aventura não existe. Em 2010 tu foste fazer uma viagem pela América Latina e não foi de avião. Tu fostes com mais ou menos 12 amigos. Isso. Usaram 4 Fuscas, uma Kombi. Como é que foi essa aventura aí? Essa foi a maior indiada da nossa vida. Um amigo nosso, Cláudio, comprou um Fusca, vamos viajar. Conseguiu juntar o pessoal com um gosto em comum e eu acabei comprando meu Fusca também. São quase 2 anos organizando a viagem. Em dezembro de 2010 a gente se mandou para a Patagônia ali, foram 23 dias, 10 mil quilômetros, 4 Fusca, uma Kombi, uma F1000. E olha, foi uma aventura assim daquelas que, como tatuagem, sabe? Que ficou marcada na nossa pele, ficou marcada na nossa história, na nossa lembrança. Foram 23 dias assim de emoções, de discussões, mas que a amizade e esse espírito aguerrido, aventureiro, fez com que a gente conseguisse concluir de uma maneira fantástica. Tu falaste de marca. Quais foram os momentos mais marcantes que tu viveste nessa viagem? Eu acho que um momento muito legal para mim porque a gente foi no final do ano, então as festividades foi muito legal, o Natal e o Ano Novo. Então tu pensa, nós estávamos em 13 pessoas, longe de casa, longe de família, de esposa, de filhos. E nesse contexto, foi naqueles 2 momentos, eu acho que a gente conseguiu se despedir de todos os preconceitos, abandonar aquelas coisas contraditórias, e a gente conseguiu ficar juntos
com frio, com saudade de casa, mas a amizade, o companheirismo conseguiu superar tudo isso. Foram momentos marcantes. E o outro foi a volta. Quando nós chegamos em Caxias, na frente do calçadão, uma multidão nos esperando, jornal, família, depois de 23 dias, assim, coberto de poeira, cabeludo, barbudo, e chegar e ver todo mundo nos recebendo com tanto carinho, foi um terceiro momento, assim, super significativo para todos nós, tenho certeza. Quantos dias vocês ficaram? 23 dias e foi quase 10 mil quilômetros, acredite se quiser, de Fusca. E essa viagem está registrada em livro? Está registrado em livro. Um dos nossos pilotos, o Fabiano, ele foi escrevendo um diário de bordo ao longo da viagem e esse diário acabou, então, por se transformar no livro Fusca Austral, no fim do fundo da América do Sul, e que conta um pouco da nossa aventura, com bastante fotos, e foi sensacional. O Fabiano ficou esses anos todos escrevendo e montando esse roteiro fantástico. Isso aqui mais parece um filme, é um roteiro de filme, um filme de Bukowski, uma aventura muito louca, né? E agora dia 20 de junho, inclusive, vai ter o lançamento do livro do Fabiano, aí, que conta essa aventura inimaginável desses 13 aventureiros aí pela América Latina. Max, e por que desse nome? Fusca Austral. Porque boa parte da nossa viagem a gente passou por uma estrada chamada Carretera Austral, que fica na Patagônia Argentina e Chilena. Então o Fusca passou por essa carretera, por essa estrada, então a gente acabou batizando o nome da viagem e do grupo de Fusca Austral. E além das tuas muitas paixões, tu tens o teu Fusca também, né? Tu falas dele com muito carinho também. Como é que tu adquiriste ele? Foi nesse contexto... Usa ele no teu dia a dia? É o meu carro, é o carro do meu dia a dia. Eu trabalho em São Marcos 2 dias da semana e eu vou de Fusca. Pego meus colegas, a gente vai para São Marcos toda semana de Fusca. Com essa história da viagem, então, um amigo meu, Cláudio, ele me incentivou a comprar o Fusca e nesse contexto eu fui atrás e achei. Achei o Fusquinha verde, 1970, verde folha. E o meu irmão disse que o Fusca é um maestro, porque está sempre dando conserto, né? Mas o bom do Fusca é sempre dando conserto, mas o bom do Fusca é um cotonete, um arame, tu conserta tudo. Tanto que na viagem toda foram pouquíssimos os problemas de toda a turma, a gente conseguiu superar isso tudo. E o Fusca é o carro que vai morrer comigo. Esse não sai da família mais. Não sai mais. Não sai da família. Max, e juntando todos esses momentos, todas essas tuas funções, a tua trajetória, quais foram os momentos mais marcantes da tua vida? Difícil. Eu acredito que não foi são vários, foram situações. Um momento muito importante na questão profissional foi no ano 2001, 2002, se eu não me engano, eu ganhei o prêmio de melhor bailarina do Mercosul, num festival de danças. Foi muito legal, porque foi um momento bem de decisão, assim. Eu estava começando a graduação, não sabia para que lado ir, então foi um momento importante. A ida para a Europa também foi um momento de amadurecimento, de crescimento, de escolhas, que não quer dizer que foi um momento positivo, de um modo geral, mas foi um momento marcante porque foi necessário aquela situação. A minha formatura na faculdade, vendo toda a minha família lá, a minha mãe, meu padrasto, que recentemente faleceu, enfim, foi muito legal para mim aquele contexto. Meu casamento, porque na minha vida inteira eu nunca pensei em me casar, muito menos dentro de uma igreja, e no entanto a gringa me fez isso, me proporcionou isso, e eu sou plenamente grato por isso. Alguns momentos particulares em sala de aula, com palmas, com agradecimento, com a conquista dos meus alunos. A viagem do Fusca foi um momento assim de, como eu disse, uma tatuagem que ficou marcada. Isso ninguém me tira. Isso ninguém vai me tirar. Essas coisas ficaram marcadas, ninguém vai tirar de mim. Eu posso perder a minha vida, mas isso ninguém vai tirar de mim. É teu, são pedacinhos que formam o Max. Exatamente. Bem legal, bem legal. Max, e para fechar com chave de ouro, como tu te defines? Olha, teimoso. Eu tô sempre buscando alguma coisa. Eu tô sempre buscando um diferente. Eu sou um cara otimista ante a vida. Eu tenho um espírito aventureiro.
eu sou muito companheiro, sou muito amigo, sou muito feliz porque tenho alguns poucos e bons amigos, curioso, feliz. Eu sou plenamente feliz. Eu acho que a felicidade é aquele momento que a gente gostaria que durasse um pouquinho mais. E eu tenho a felicidade de ter vários momentos felizes ao longo do meu dia e ao longo da minha vida. Eu acho que eu sou um cara feliz. Max, muito obrigada. Foi um imenso prazer, foi uma honra poder conhecer a tua história e compartilhá-la com quem nos assiste. Muito obrigada. E eu que agradeço o teu carinho e a oportunidade de estar aqui contigo também. Foi um prazer. Muito obrigada. E o nosso programa de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu vejo você na próxima aventura. Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau.